A faxineira grávida ouviu os seguranças falando em russo e entendeu cada palavra sem que ninguém ali soubesse. E largou tudo, foi até o meio da rua e avisou o empresário Hélio antes que ele colocasse a mão na porta daquele carro. Não entre nesse carro. Eles disseram que hoje era o dia e que desta vez não podia falhar. Hélio ficou parado no meio da rua, com os olhos fixos em Viviane, a maleta imóvel na mão, o corpo inteiro travado entre o impulso de entrar no carro e o peso daquelas palavras que ela tinha acabado de dizer, porque aquela frase não tinha sido dita em tom de dúvida, não tinha sido dita com hesitação, tinha sido dita com a segurança de quem ouviu algo com os próprios ouvidos e carregou aquilo até o único momento em que ainda dava tempo de agir. Ele a conhecia havia quase um ano. Ela limpava o escritório 3 vezes por semana, sempre discreta, sempre pontual, nunca tinha chegado perto de nenhum assunto que não fosse o trabalho dela. E agora estava ali grávida de quase 8 meses, de uniforme, no meio daquela rua com a mão estendida na direção dele e o olhar de quem não está inventando absolutamente nada. Hélio olhou para os 2 seguranças, que continuavam parados perto do carro, com a postura de sempre, sem nenhuma alteração no rosto, sem nenhum sinal de desconforto visível. E aquela calma toda foi a primeira coisa que pesou dentro dele, porque quem acaba de ser delatado não fica assim tranquilo, a não ser que ainda não saiba que foi. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Viviane não desviou o olhar nem por um segundo. Tenho. Eu estava no corredor perto da garagem, buscando o produto de limpeza, quando eles começaram a conversar entre si. Eles achavam que estavam completamente sozinhos e não tinham como saber que eu entendo russo, porque morei 4 anos em São Petersburgo quando era mais jovem e aprendi lá do zero, sem curso, sem professor. Aprendi porque precisei sobreviver numa cidade onde ninguém falava a minha língua e onde eu dependia de entender cada palavra ao redor para não me perder. Hélio respirou fundo, abaixou levemente a voz e perguntou com cuidado total: o que exatamente eles disseram, palavra por palavra do que você conseguiu guardar? Ela olhou rapidamente para os 2 seguranças e voltou os olhos para ele com firmeza. E hoje era o dia certo, que o momento era esse, que desta vez não podia dar errado de forma nenhuma e que quem estava esperando a confirmação já estava avisado e pronto para agir assim que recebesse o sinal. Hélio sentiu aquilo descer pelo corpo inteiro de uma vez só e ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram muito mais do que eram. Porque naquele silêncio vieram coisas que nas últimas semanas ele tinha deixado passar sem questionar. Coisas pequenas, que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um caminho claro que ele não tinha querido enxergar. Reuniões importantes canceladas em cima da hora, sem explicação razoável. Documentos internos que tinham sumido do sistema e reaparecido dias depois com datas levemente alteradas. Um contrato de segurança novo assinado dentro da empresa sem passar pela aprovação dele, um acesso ao sistema financeiro solicitado por um setor que não tinha nenhuma razão técnica para precisar daquelas informações. Cada uma dessas coisas tinha chegado até ele acompanhada de uma justificativa simples, e ele tinha aceitado porque confiava em quem estava dando a justificativa, e essa confiança tinha sido por muito tempo uma das coisas que ele mais valorizava em si mesmo como pessoa e como empresário. Os 2 seguranças que estavam ali naquele momento não eram os de sempre. Não eram os homens que trabalhavam com ele há anos e que ele conhecia pelo nome dos filhos e pelas histórias de família. Eram 2 desconhecidos contratados havia apenas 3 semanas, e Hélio tinha aceitado a troca sem questionar, porque quem tinha feito a mudança era Maurício, seu sócio há 15 anos, o homem que tinha construído aquela empresa do lado dele desde o primeiro escritório alugado num andar térreo, sem ar-condicionado,
desde os tempos em que os dois dividiam o mesmo carro para ir a reuniões, porque não tinham dinheiro suficiente para gasolina separada, desde os tempos em que a empresa inteira cabia numa única mesa e num único sonho que os dois dividiam com igual intensidade. Viviane, eles citaram algum nome durante a conversa? Ela hesitou por exatamente um segundo, apenas um, e então respondeu com a voz firme e direta. Citaram. Disseram o nome 2 vezes, com naturalidade total, como se fosse alguém que eles conheciam bem e em quem confiavam completamente. Hélio esperou. Viviane respirou fundo. Maurício. O nome caiu no ar e Hélio ficou parado, absorvendo aquilo, sem reagir de imediato. Porque Maurício não era só um sócio, não era só alguém que dividia com ele a propriedade de uma empresa que valia centenas de milhões. Era alguém que tinha estado sentado ao lado dele no hospital, quando o pai de Hélio foi internado às 3 da manhã com uma crise grave, e ficou lá até o sol nascer sem que ninguém pedisse nada. Era alguém que tinha dormido no sofá do escritório mais de uma vez, nas noites em que os dois ficaram trabalhando sem parar para não perder o primeiro grande contrato que tinha colocado a empresa num outro patamar completamente diferente. Era alguém que Hélio tinha defendido publicamente em reuniões de diretoria, quando outros questionaram suas decisões, e ele tinha batido o punho na mesa dizendo que Maurício tinha a confiança total e incondicional dele diante de todos. E agora o nome dele estava na boca de 2 homens armados, conversando em russo numa garagem sobre um plano que envolvia aquele carro parado ali na rua. Hélio processou aquilo por dentro, sem deixar nada aparecer no rosto, porque sabia que os 2 seguranças estavam observando cada reação, e qualquer alteração visível sinalizaria que o plano tinha sido exposto antes do tempo. Ele olhou novamente para eles, e desta vez notou algo que antes tinha passado rápido demais. O da esquerda tinha colocado a mão no bolso e estava olhando discretamente na direção deles 2, sem mover o corpo, apenas com os olhos, medindo a conversa, calculando quanto tempo ela estava durando, verificando se algo tinha saído do controle. E esse detalhe foi suficiente para Hélio entender que o tempo disponível para agir era muito mais curto do que parecia. Ele pegou o celular no bolso do paletó de forma completamente natural, como se fosse verificar uma mensagem de trabalho comum, sem levantar o braço inteiro, sem nenhum gesto que chamasse atenção, e mandou um texto para o único número em que confiava de forma absoluta naquele momento. O do seu advogado pessoal, Sérgio, que trabalhava com ele há 12 anos, que conhecia cada detalhe da estrutura da empresa e que nunca tinha tido nenhum vínculo direto com Maurício em nenhuma situação conhecida. A mensagem foi curta e direta. Não vá embora do escritório. Preciso falar agora. É urgente de verdade. Não comente com ninguém o motivo. Viviane continuava parada na frente dele, com a mão ainda levemente estendida, a respiração um pouco mais acelerada do que deveria estar, e Hélio percebeu que ela estava com medo, não de ter errado o que disse, mas de ter acertado, porque quem avisa sobre algo assim num espaço aberto, na frente das próprias pessoas que citou, sem nenhuma proteção, assume um risco real e imediato que ela claramente tinha calculado antes de atravessar aquela rua e chegar até ele. Ele deu um passo para o lado, saindo da linha direta entre ela e os seguranças, e disse numa voz baixa que só ela conseguia ouvir: "Você fez a coisa certa. Não se afasta de mim agora. Fica do meu lado até eu dizer o contrário." Viviane assentiu sem falar. O segurança da esquerda começou a caminhar na direção deles em passos lentos e deliberados, o rosto fechado, a mão saindo devagar do bolso, e Hélio virou o corpo levemente na direção dele antes que chegasse perto, com uma expressão tranquila e completamente controlada. "Pode voltar para o seu lugar. Eu precisei resolver uma coisa rápida aqui." O homem parou a 2 metros. Ficou parado por 3 segundos que pareceram muito mais longos do que eram.
Olhou para Viviane por um instante, com um olhar que ela sentiu atravessar de ponta a ponta, e então voltou para perto do carro sem dizer uma palavra. Hélio não tirou o olho dele até que parasse completamente.